Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus novamente em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo de número 3. Mateus 24, 3. Domingo passado, pela manhã, preguei neste texto e disse que seriam duas pregações. Mateus capítulo 24, versículo 3. No domingo passado, eu preguei um sermão aqui com o tema Eventos do Fim do Mundo. Eventos do Fim do Mundo. Isso porque essa é uma série de exposições acerca da vida de Jesus. Nós já estamos indo para a 20ª pregação e serão em torno de 35. É uma linha de raciocínio acerca do que Jesus fez ao longo dos seus 3 anos de ministério, desde os tempos do anúncio feito que ele viria, até o tempo da glorificação e, obviamente, o tempo da sua segunda vinda. Então, nós estamos trabalhando nestes 2 sermões, estes 2 aspectos da vinda do Senhor, de quando ele volta. Como será quando Jesus voltar? Muito se fala sobre a volta de Jesus. Há muitas expectativas diferentes, inclusive, sobre o retorno de Jesus. Há muitas expectativas acerca dos eventos cronológicos. E nós tentamos nessas 2 meditações trazer um pouco do conceito que envolve o retorno de Jesus. Eu disse no domingo passado, os reformados, eles têm uma vantagem, eu acredito, sobre boa parte do cristianismo atual. É porque nós compreendemos as ações de Deus desde os tempos da predestinação, ou seja, antes da nossa consciência. Aí vem o tempo da nossa consciência, é o tempo que estamos vivendo, e somos instruídos pela palavra, e trabalhamos muito, estudamos muito também os textos para o tempo que está além da nossa consciência. Então nós não estamos olhando só no aqui e no agora, longe disso, mas longe disso mesmo. Aliás, dos 3 tempos, o que nós talvez menos trabalhamos seja o aqui e o agora, por conta da ação de Deus, das dimensões de Deus, do Deus que age na eternidade. Esse Deus precisa ser glorificado por estes atos, esse Deus precisa ser pregado, precisa ser temido por ser quem Ele é. E então vem o tempo da nossa responsabilidade, procuramos viver em santidade, buscando ao Senhor, é o que estamos fazendo, mas sem nunca fechar nossos olhos para os tempos eternos que estão por vir. E deles, pouco se fala nos dias atuais para um cristianismo majoritariamente preocupado com o aqui e agora, nos dias atuais, não dentro dos arraiais reformados, mas como o evangelho geral, é o que eu vejo. Eu vou citar 1 ou 2 exemplos relacionados a isso. Nós procuramos contemplar esse equilíbrio, o ontem, o agora e o amanhã. E hoje é um pouco sobre o amanhã, é um pouco sobre como será a vinda do Senhor. O que antecede, é importante que nós saibamos, sabe por quê? Porque nós vamos precisar. É importante que você saiba disso, porque se, porventura, Ele voltar enquanto tu estiveres vivo, talvez te lembrarás desta noite. Bom, mas aqui está o capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então o tema desta meditação é o dia em que as máscaras cairão. O dia em que as máscaras realmente cairão. Querido irmão, querida irmã, por estes 2 anos de caminhada aqui em Santo Amaro, certamente aqueles que desde o começo me viram fazer as primeiras exposições aqui, sabem que uma das coisas que devia ter aprendido mais com meus mestres, mas um pouco do que aprendi com alguns dos meus mestres, é que a vida cristã deve ser vivida com intensidade
e com verdade. E para que uma vida cristã seja vivida com intensidade e com verdade, todos os dias este cristão precisa pensar em como ele está diante de Deus. E não se acostumar a colocar no automático a vida espiritual. Porque uma vida espiritual no automático, ela maquia a realidade. Muitas vezes uma realidade excelente, uma realidade de adoração ao Senhor, mas também muitas vezes uma realidade de negligência, uma realidade de aparência. Tem ojeriza essa ideia de religiosidade por aparência. E sempre peço perdão, peço desculpas àqueles que talvez se acostumaram a ter uma vida espiritual de aparência religiosa, mas faltando as obras, faltando as ações, faltando o amor, faltando a misericórdia, faltando o perdão, faltando o envolvimento, faltando a fidelidade. Eu peço desculpas, mas denuncio esse tipo de cristianismo. Acho que esse não é o cristianismo que agrada ao Redentor, o homem da cruz, entende? Acho que esse não é o cristianismo que honra e que glorifica o plano daquele que enviou o seu Filho, viu-o morrer naquela cruz por pessoas, por seres. Acho que essa prática não é a prática condizente com a necessidade dos tempos atuais, que precisa-se de homens que se levantem e digam: eu sou de Jesus, eu sou, entende? Falta, e no lugar deste brado, deste grito, dessa postura, dessa ação, um silêncio lúgubre, um silêncio nefasto, penumbrático, em que muitos, depois de muito tempo, dizem: o quê? Ele é um cristão? Ele é um presbiteriano? Obviamente, não condizendo com a honra, com a história do presbiterianismo. A começar na Europa, quando se levantou contra a maior força da sua época para dizer que pecados não são pagos. E então, no grande levante do século XVI, se levantou para dizer que a justificação era por fé e não por indulgências. E depois, quando veio para o Ocidente, estabelecendo-se no norte da América, e ali construiu uma história de uma vida cristã pura, em que os primeiros, os pais peregrinos, chamados de pais peregrinos, viveram isso, com pais ensinando as Escrituras para os seus filhos dentro de casa, com filhos crescendo com temor do Senhor, com filhos que impactaram as próximas gerações. Obviamente, com o tempo isso também se perdeu, porque o pai deixou de orar com o filho, deixou de pregar para o filho. Obviamente, isso também se perdeu quando muitos encontraram estabilidade financeira e então passaram a adorar outra coisa que vocês conhecem bem. Mas o Evangelho chegou a este país nos idos de 1859, e aquele homem chegou na Baía de Guanabara, Simonton, e ele veio com o intuito, sim, evangelizar esta nação, porque esta era uma nação tomada de ídolos, tomada de religiosidades vãs, tomadas de sincretismos, e então essa igreja nasceu com essa proposta, a proposta de ser uma igreja comprometida com as verdades essenciais da fé, uma igreja comprometida com o ensino da palavra. Obviamente o tempo passou, 150 anos se passaram. 150 anos se passaram. Essa igreja, obviamente, está muito longe de atingir talvez os ideais dos primeiros missionários que aqui chegaram, eu sei. Mas não pode se negligenciar uma força, um grito, uma voz de 1 milhão de presbiterianos. Não pode se calar, desde que eles não se calem. O Brasil nunca quis calar os presbiterianos, pelo menos eu não vejo essa reação. Se não há um grito que Jesus Cristo é o Senhor, se não há um grito que Deus é soberano, se não há um grito que a responsabilidade humana deve ser cumprida com zelo e com fervor, não é porque estão nos impedindo. Não é. E é aqui que eu situo essa mensagem. Como é o cristianismo? Como vivemos um cristianismo? Como vivemos o cristianismo numa terra que não estão nos impedindo de falar, que não estão nos impedindo de nos expressar,
que não estão nos impedindo de colocar e até mesmo de dialogar conosco, que não estão nos impedindo de colocar a nossa fé, a nossa crença e até mesmo conversar conosco como estamos vivendo estes dias. Meus irmãos, estes são dias que em muitos lugares, em muitíssimos lugares mesmo, pode ter qualquer coisa, menos realidade. E eu vou citar, não para rir, não ria disso que eu vou falar agora, mas reflita nisso. Ontem, quando eu andava para Jacuí, no meio do caminho, sintonizando uma emissora de rádio, outra emissora de rádio, a radialista que sou, estou sempre procurando, até mesmo para ouvir bons programas. E então, sintonizando uma emissora, outra emissora, lá quase fora do estado de São Paulo, sintonizei uma rádio, eu imagino que seja de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto. E então, o pregador estava numa chamada Conferência de Milagres. E até aí, não tem nada de errado, eu acredito em milagres, eu acredito que Deus pode fazer coisas maravilhosas, eu acredito que Deus tem poder para fazer, acredito mesmo, sabe, pelo simples fato de crer em Deus, pelo simples fato de saber quem é Deus, de saber que Deus é ilimitado, eu jamais colocaria Deus dentro da minha concepção, jamais. Eu posso até não ver, eu posso até não estar presente, mas eu creio que Deus pode mesmo todas as coisas. Mas não as que eu ouvi, certamente não. Porque este pregador dizia ali coisas que não fazem sentido com a realidade da fé. Só não fazem sentido, sabe, um grito atrás do outro, um glória atrás do outro, um aleluia atrás do outro, e então afirmar que naquele momento Deus estava lhe revelando que 22 pessoas tiveram dor de cabeça na última semana. Irmãos, isso não faz sentido, sabe? Não faz sentido que o Espírito de Deus estava naquele momento lhe revelando que naquela última semana 14 estavam com dores nos rins. E então era para que aquelas pessoas acreditassem que Deus estava ali revelando e insistindo. Vejam, meus irmãos, Deus fala comigo, vejam, Deus me ama, Deus, obrigado por esse amor, porque as suas palavras... Mas o pior de tudo, o dramático de tudo, foi que em meio à sua pregação, e essa pregação estava sendo traduzida para o espanhol. Então, em cada momento que o pregador falava, o tradutor traduzia em espanhol. E eu gosto do espanhol, eu ficava ouvindo o espanhol, até achando interessante. Aqui no Brasil, provavelmente estava sendo transmitido para outro lugar também. Mas o máximo da falta do discernimento das realidades das coisas espirituais foi quando o pregador começou a orar em línguas e o tradutor traduzia para o espanhol. Aí não dá. Aí é de doer. Não, aí é triste, irmãos. Aí é horroroso. Eu faço parte desse grupo de pessoas. São essas as pessoas que estão pregando esse que vai voltar um dia. Eu não acredito. É lamentável. É lamentável. E eu resolvi denunciar isso também. Eu sei que tem gente inocente lá. Eu sei que tem gente em busca de um milagre. Mas sinceramente, Deus está muito além do Deus que desmancha caroço, meus irmãos, pelo amor de Deus. Deus está muito além do Deus que o Espírito conta que tem 13, que tem 15, com dor aqui, dor ali naquela semana, e que agora o milagre vai acontecer e a pessoa vai entrar na fila para vir contar a bênção. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas eu quero denunciar a fonte. Esses homens são pobres homens. Estes pregadores são pobres pregadores, destituídos de um mínimo de condição para com o que é a palavra do Senhor, destituídos de um mínimo de condição exegética para ler um texto numa língua original, destituídos de um mínimo de condições de entender uma hermenêutica de um texto, destituídos de quase tudo disso, destituídos da condição de estudar 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, ou como no caso dos presbiterianos que beira 7 anos estudando teologia para serem ordenados pastores depois.
destituídos de todas essas coisas, eu só tenho dó. Eu respeito muito aqueles que estão lá dizendo, Senhor, eu estou aqui, me visita. Eu respeito muito estes. Mas estes que pregam isso, eu não consigo respeitar. Eu não posso ter compromisso com isso. E eu quero denunciar a origem disso. A origem disso é um grupo de pentecostais que assumiu no Brasil um contexto americano em décadas passadas. E eles trouxeram pelo menos 3 coisas, que são as heresias iniciais e que depois graçou livremente por esse Brasil, chegando a esse ponto do que eu ouvi no sábado à tarde. São aqueles que trouxeram para o Brasil, nas décadas anteriores, a chamada confissão positiva. De dizer que se determinar, se decretar, vai acontecer. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira já desmascarada na história, mas infelizmente no Brasil, muitos ainda acham que isso é verdade. A pregação da chamada autoridade espiritual, em que ninguém pode tocar nos ungidos do Senhor, isso é um mecanismo de defesa para essas pessoas descomprometidas com a glória de Deus, poderem ter seus livres atos, muitas vezes questionáveis sim, mas não são porque são os ungidos do Senhor. E no meio disso tudo tem um negócio chamado batalha espiritual, que é um dualismo que coloca Deus e o diabo na mesma situação. E eles não são 2 seres na mesma situação. Existe um Deus que é poderoso acima de tudo e de todos. E existe um diabo, um diabinho, meus irmãos. Um serzinho. Não para ser combatido por nós, como muitos pensam, mas diante de Deus, ele é um cisco. Só que, infelizmente, o erro do pentecostalismo, e eu não estou falando do neopentecostalismo, estou falando do pentecostalismo. O erro do pentecostalismo, que é anterior ao neopentecostalismo, identificou essa chamada autoridade espiritual, dando autoridade a muitos que não têm autoridade nem dentro das suas casas. E dando uma ideia de uma batalha espiritual como se Deus e o diabo fossem da mesma força, e não são. E por fim, se essa autoridade espiritual tem força para combater Satanás com as suas artimanhas e muitas vezes mantras ligadas e muito parecidas com hipnotismos em série que a gente vê na internet em todo lugar, obviamente, estes também foram aqueles da confissão positiva. Essas 3 heresias terríveis dominaram o pentecostalismo no Brasil e entraram para o neopentecostalismo. E agora a gente ouve isso. Irmãos, por isso que eu disse que há lugares que tem tudo, pode ter tudo, menos realidade, menos sobriedade, menos lucidez para com as coisas do Evangelho. Talvez fosse isso que esses discípulos quisessem. Senhor, mostra-nos coisas que não conhecemos. Mostra-nos as coisas acerca do teu reino. Mostra as coisas acerca da tua volta. Quando o Senhor voltar, o que vai acontecer? Como o mundo estará? E então Jesus se dá, sim, ao tempo de falar nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Mas ele vai falar que um dia as máscaras cairão. Cairão as máscaras destes, mas também cairão as máscaras de outros, que não viveram como estes, envolvidos em elucubrações, em ideias fantasmagóricas, mas viveram aquém de uma vida espiritual, de fervor diante do Senhor, de seriedade, de compromisso, viveram aquém. Então, por conta disso, talvez vem a primeira parte e começa no versículo 40, Mateus capítulo 24, versículo 40, e vai até Mateus 25, 30. Eu não vou ler todos estes versículos, porque são muitos versículos, mas vou pedir que você, que está com a Bíblia nessa noite, fique olhando para a sua Bíblia. Fique olhando para ela, porque você vai perceber, eu vou falar da sua Bíblia. E vou falar de coisas fundamentais que têm a ver com a volta, com o dia em que as máscaras cairão. Eu vou citar a primeira coisa. Eu já falei sobre os eventos do fim do mundo, já falei de algumas coisas aqui no domingo passado, como sinais. A destruição de Jerusalém, como sinal, o retorno rápido e público de Jesus. Jesus não vai voltar para um grupo seleto, ele vai voltar para o mundo mesmo.
E um terceiro sinal, um sinal de queda moral, ética e espiritual. São três coisas fundamentais que dão uma ideia de que o fim do mundo está próximo. Vou relembrar. A queda de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O retorno rápido e público de Jesus ainda não aconteceu. Quando acontecerá, você se lembrará disso. Como um raio do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas tem uma coisa que você já está percebendo: a chamada queda moral, ética e espiritual dos nossos tempos. Agora eu vou falar sobre mais duas. Vou falar sobre vigilância. Falar sobre vigilância como um sinal de perseverança e de discernimento. Vigilância é ficar atento, é ser o guarda da sua vida. Vigilância é ser aquele que está atento para com o valor maior neste momento somos nós, é você mesmo. E uma outra ideia, eu vou falar de um tribunal. Primeiro a vigilância e depois o tribunal. Veja aí, no versículo 40, que nós já vamos começar a pensar. Por que vigilância? Como um sinal de perseverança e discernimento. Jesus disse que dois poderão estar num campo, mas os dois serem levados? Não, um só. E o outro fica. Agora veja o versículo 41. A Bíblia diz que duas mulheres poderiam estar moendo, trabalhando, obviamente, as duas serem levadas, só uma. Como ninguém sabe que dia o Senhor vem, o que diz o versículo 42? Vigia, irmão. Um pai de família, como não sabe quando o ladrão vem, o que o versículo 43 diz que ele deve fazer? Vigiar. Em seguida, Jesus conta duas parábolas. Começa no versículo 45 e vai até o versículo 51. Vamos falar de vigilância. Fala do servo que, pensando que o seu senhor não voltaria logo, o que ele faz? Começa a se aproveitar. Quando ele menos imaginasse, o Senhor viria. E o que faria? Puniria, diz a passagem. E fala também das virgens que esperavam o noivo. Agora olha a história. 5 delas levam azeite suficiente para as lâmpadas. 5 não. As 5 que levaram, diz o texto, começa no capítulo 25, vai até o versículo 12. As 5 que levaram azeite suficiente entram na festa, mas 5 ficam de fora. Por isso, o que diz o versículo 13? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha, está falando, está respondendo aquilo que os discípulos perguntaram lá em 24, capítulo 3. Agora veja, um outro aspecto importante que Jesus enfatizou em relação a esta situação era acerca da preparação para a sua vinda. E a necessidade, olha o que dizem os versículos 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Você é um homem de bens, você é uma mulher de bens. Tem coisas que você administra, que você presta conta, não é? Pois bem, a pergunta é: a quem você presta conta das suas coisas? Então, um outro ponto que o Senhor Jesus pede para que aqueles que são seus filhos façam é administrar com responsabilidade os bens concedidos por ele. Jesus conta então a parábola dos talentos. Fala de um homem que se ausentou do país, está aí do versículo 14 ao 30, veja. E que distribuiu, e é dinheiro mesmo a palavra, talentos, mas é dinheiro mesmo. Distribuiu para seus servos. A um, a palavra diz aí no versículo, nos versículos seguintes, né? A um deu 5, a outro deu 2, e a outro 1. Jesus enfatiza que cada um ganhou, o versículo 15 diz, segundo a sua capacidade. O que recebeu 5 dinheiros, talentos, fez negócio, ganhou mais 5. O que recebeu 2, fez negócios,
ganhou mais 2. Mais o que recebeu 1, com medo de perder, enterra. Quando o Senhor voltou, todos foram apresentar ao Senhor as suas contas. Os 2 primeiros receberam elogios e então ouviram que administraram bem o que tinham recebido, fizeram uso dos bens do Senhor com muito zelo e muito cuidado. Porém, o que recebeu 1 talento apenas, entregou o mesmo dinheiro, cavou, entregou e disse, justificou. Falou: Senhor, sabe por que eu enterrei esse talento? Porque eu sei que o Senhor é muito rigoroso. Veja aí o versículo 26. Porque o Senhor é muito rigoroso e eu sei que o Senhor trata com seriedade essas questões de dinheiro. Mas olha o que o versículo 26 diz. Adiantou ele ser econômico? Adiantou ele fazer a economia do seu 1 talento? Não. Portanto, aqui tem uma pequena ideia. Só economia não basta. Jesus chamou aquele servo de mau e negligente. Mas ele não perdeu. Por que ele foi chamado? E eu posso dizer rapidamente para ti, porque aqueles a quem o Senhor dá talentos, dons e talentos, é para exercício, não é para guardar e proteger. É para colocar em prática, é para produzir, e não é para, no dia que o Senhor voltar, falar: Senhor, eu não me desviei. Senhor, eu estou aqui com tudo que o Senhor me deu. É muito pouco. Alguns acham que é muito, mas é muito pouco. E essa palavra deve dizer alguma coisa. Ao menos ele poderia colocar em alguma instituição financeira, render algum, de repente, juro, mas nem a isso ele se dedicou para fazer. E o pior, sabe qual foi o resultado? Teve que entregar. E devolveu. Sabe quem recebeu? O que tinha 10. Parece até injusto, né? Mas é assim que Deus trata, meus irmãos. Ponto final. Parece, mas por que dá? Por que então não deu para o de 5, né? Para ficar mais equilibradinho. Não, Deus dá é porque tinha ganho mais mesmo. E agora ele tem 11. Eu fico pensando, essas são as formas de Deus. Muitos não entendem as formas de Deus. Como consequência, o que tinha 10 agora tem 11. E sabe o que aconteceu com o servo do 1 talento? O econômico homem do 1 talento? Veja o que diz o versículo 30. Nem ele prestou mais para o Senhor. Ele achou, o Senhor é muito rigoroso. O Senhor, eu não posso perder isso que Deus deu, isso que o Senhor me deu. Quando Ele voltar, eu entrego. Não chega. O Senhor não está esperando aquilo que Ele entregou. O Senhor não está esperando a mesma fé que Ele deu lá no começo da nossa salvação. Esse que é o ponto. Por isso muitos se acostumam com a sua fé, ficam estagnados na sua fé. E sim, agem como este terceiro homem, meus irmãos. Vocês vão entender isso para frente. Veja mais, do mesmo modo que as virgens nécias ficaram de fora porque não tinham azeite, esse servo ficou de fora porque não administrou dignamente o que havia recebido de Deus. Neste sentido, todo o que vigiou estará por este ato evidenciando discernimento acerca da vinda do Filho do Homem. Ela será rápida e pública, meus irmãos. Exigirá perseverança dos filhos de Deus, meus irmãos, como um sinal no coração, igreja. É sabido de todos que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Por isso, os atos responsáveis dos eleitos, no momento da sua segunda vinda, os manterá vigilantes e apostos, porque o Filho vem para cumprir finalmente a sua missão. O Filho volta para assentar-se no trono da sua glória. E como encontrará o seu povo? Por isso, eu recapitulo, irmão, irmã, nós, reformados, somos convidados a viver uma vida de olhos abertos. Nós somos convidados a viver uma vida de intensa vigilância. Nós somos convidados a viver uma vida de intensa dependência do Senhor. Nós somos convidados a viver uma vida de olhos de lince para com o pecado, de atenção aonde o pecado está entrando na nossa vida.
Nós somos convidados a viver com o máximo de lucidez, com o máximo de sobriedade e a não nos acostumarmos à ausência da presença do Senhor, a não nos acostumarmos a Bíblias fechadas nas nossas casas, a não nos acostumarmos a silêncio nas nossas casas, que são casas de oração. Nós somos convidados a viver com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos espirituais atentos. Nós somos convidados a viver como uma sentinela, apostos. E aquele servo que acha que o Senhor não vem, que acha que o Senhor não volta, está enquadrado nestes aqui. Está enquadrado entre as 5 virgens e está enquadrado entre o servo do 1 talento. Irmão, pensemos rapidamente. O quanto nós cremos nas Escrituras, naquilo que elas dizem sobre Jesus. O quanto nós cremos nesse Redentor que volta para estabelecer o seu reino definitivamente. Nós cremos neste Deus dos tempos da predestinação, do tempo atual e do tempo de glória? Ou nós cremos naquilo que a Bíblia fala sobre predestinação? Ok, está escrito, eu acredito, eu entendo, ou não entendo, mas está escrito, está escrito. Eu creio no tempo do agora, que eu estou vivendo, mas o amanhã, deixa isso para lá, Deus sabe. Irmãos, uma das evidências da fé reformada é entender essas dimensões que estão no além também. A fé reformada não é uma fé só para os fenômenos dos olhos visuais, do contexto visual. Por isso, vigilância. Por isso, quem foi preservado para perseverar até o fim, que persevere. E eu vou falar da segunda coisa que envolve a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e é um tribunal. E é um tribunal mesmo. Os versículos 31 a 46, se você quiser olhar, olhe. Os versículos 31 a 46 mostram um tribunal sendo montado. E deixa eu lhes falar, talvez você pense, mas tribunal? Deus? Tribunal? Por quê? Deixa eu lhe dizer que não é a primeira vez. Deus já estabeleceu um tribunal nessa terra. Estabeleceu um tribunal, e neste tribunal de Gênesis 3, versículos 14 a 19, você não precisa abrir se você não quiser, mas os guardiães do santuário foram testados quanto à sua fidelidade ao Criador. O teste é administrado sob uma aliança de obras. A obediência dá direito a uma vida com Deus. A desobediência resulta em morte. O fracasso, porque eu estou falando de Adão e Eva, o fracasso deles indicou a necessidade de justificação e de santificação através do cumprimento por Cristo na aliança da graça. Cristo, exatamente o filho da mulher. Acontece que quando Adão e Eva pecaram, e então Deus os chama e estabelece um ato forense com eles. E neste ato forense, ele conversa com Adão: que fizeste? Ele conversa com Eva: foi a serpente. Ele conversa com a serpente. Diz a Adão qual era a sua pena, diz a Eva qual era a sua pena, e diz a serpente qual era a sua pena. Mas ao mesmo tempo em que estabelece esse ato judicial, estabelece a graça. E então diz para a mulher: você gerará, e um descendente teu, um dia, um descendente teu pisará na cabeça da serpente. E ali dá a ideia que ela não teria mais força mesmo. E então este seria o momento, o ápice da redenção daquele ato forense, daquele ato de pena, daquele ato de consequência. E nós entendemos que este proto-evangelho anunciado em Gênesis 3,15 se cumpre com a chegada do Senhor Jesus Cristo. O descendente da serpente tentou até onde pôde impedir o filho da mulher de chegar à cruz. Até onde pôde. Por fim, ele mesmo se empenha nas 4 tentações de Jesus no deserto, para que Jesus
não vá à cruz. Mas nada impede o Filho do Homem de restabelecer uma ordem quebrada num ato de desobediência e de pena judicial. Então, Deus já estabeleceu um tribunal nessa terra. Neste momento, dos versículos 31 até o versículo 46, veja o que diz os versículos. Neste momento, diz a palavra, haverá separação entre os salvos e os condenados. Ele diz que o Filho do Homem, veja o versículo 31, diz que o Filho do Homem virá na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, e se assentará no trono da sua glória. Estará envolvido em honra, majestade e autoridade. Todas as nações serão reunidas diante dele, diz aí o versículo 32, para que ele possa fazer a separação, como se separa ovelhas de cabritos. Diz o versículo 33, que as ovelhas ficarão à sua direita e os cabritos à esquerda. Até aqui não ficou claro qual o motivo dessa separação. Então, em seguida, no versículo 34, Jesus esclarece que as ovelhas são benditas e podem entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí veja o que diz o versículo 35 e 36. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Por isso que eu digo que muitos que se acostumam a uma fé sem essas coisas aqui, são os homens do talento unitário com seus talentos escondidos. Pense nesses versículos, meus irmãos, do 35 e 36. Pensemos todos nós no nosso cristianismo, como está o nosso braço que supre quem tem fome, como está a nossa cisterna para suprir quem tem sede, como estão nossas casas para hospedar quem precisa, como estão nossos guarda-roupas, meus irmãos. Pensemos o quanto temos entrado nos hospitais. Pensemos, meus irmãos, pensemos até mesmo nos presidiários. Naquele momento, diz o versículo 37, as ovelhas aparentemente surpresas dirão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Jesus lhes responde, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos, nós temos tanta coisa a pensar acerca de realidades espirituais. Tanta coisa a pensar que nós fomos chamados para as boas obras, porque quando praticamos as boas obras, é para o Senhor que fazemos. Meu Deus, se a força de 1 milhão de presbiterianos no Brasil quiser abrir suas mãos em generosidade, em caridade, você já pensou? Provavelmente o servo que ganhou 10 talentos fez isso. Então, eu olho para o texto e vejo Jesus dizendo, claro que não será a mim como pessoa, será aos que precisam, aos pequeninos, aos frágeis. Essa que é a ideia do texto. Os cabritos que estão postados à esquerda recebem a ordem de se afastar. E só lhes resta, meus irmãos, a perdição. A razão é porque agiram justamente no sentido oposto dos primeiros. E Jesus lhes disse, então, veja o versículo 45, então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Por isso, querido irmão presbiteriano, aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aqueles que nos ouvirão pelos canais de comunicação, o sentido de um presbiteriano reformado é não deixar de fazer as coisas para o Senhor. O sentido de um presbiteriano reformado é fazer as coisas para o Senhor, com alegria, mas com intensa alegria, porque sabe que está fazendo para o Senhor.
E aqueles que não conseguem ver o Senhor na criação, não conseguem ver o Senhor nos nus, como diz a palavra, nos sem roupa. Aqueles que atravessam invernos com seus guarda-roupas cheíssimos de coisa, mas o guarda-roupa dos pobres sem nada. Aqueles que atravessam os tempos difíceis dizendo: eu estou com a minha poupança, eu estou com tudo guardado, eu estou protegido. Mas quando vem um trabalho para assistir a desfavorecidos, às vezes as pessoas dão uma moedinha, dão 5 reais, dão 10 reais. Ah, meus irmãos, isso não condiz, isso não representa a fé reformada, meus irmãos. Aqueles que com condições de serem fiéis ao Senhor, não são, porque primeiro precisam pagar suas contas, que muitas vezes são assumidas em ato irresponsável. Isso não condiz, meus irmãos. Isso não representa. Isso não faz parte do contexto de resistência de uma fé reformada de 500 anos. Por isso que parece que a palavra quer nos chamar a um ato real, a uma prática real, a uma atitude de responsabilidade que transcende o meu gosto ou o meu desgosto, as minhas vitórias ou as minhas derrotas na minha caminhada cristã. Eu olho para esse texto e vejo um tribunal sendo montado, e esse tribunal está sendo montado e está se levando em conta como foi a vida das pessoas. Ora, se a palavra de Deus é palavra de Deus, se esses versículos 31 a 46 dizem que um tribunal é montado e é avaliado como foi a vida das pessoas, no mínimo eu preciso me preocupar, no mínimo, pelo Espírito, pelo poder do Espírito, pelo quanto o Espírito fala comigo e me convence do pecado e do juízo, porque assim, é esse que é o grande ministério do Espírito Santo. No ministério do Espírito Santo não é aquele de dar os dons para aquela pessoa falar em língua e o outro traduzir. Aquilo não é dom do Espírito Santo, meus irmãos. Aquilo ali é uma papagaiada. Aquilo ali é uma brincadeira com as coisas da fé. Aquilo ali é um auto-encanto. Aquilo ali é uma ideia extremamente fracionada do regente que volta em glória um dia para ver como foi a vida das pessoas. Aquilo ali é um ato de show. Aquilo ali é para inglês ver. É um cristianismo pobre, ridículo. É um cristianismo aquém das noções reais de uma vida de compromisso. Agora, com isso eu não estou querendo dizer que não sejam cristãos que estão lá, mas que pena, escolheram uma instituição muito difícil. Por que isso, irmãos? Por conta, obviamente, da nebulosidade dos dias atuais, em que a realidade das Escrituras, não, isso não é necessário. Vamos viver a experiência, vamos viver a emoção, vamos viver a fé, vamos fazer tremer este lugar, vamos ver os fenômenos na floresta. Meus irmãos, com todo respeito a essa simplicidade de fé, tem nada a ver com fé reformada isso, tem nada a ver com responsabilidade isso, não tem nada a ver com testemunho isso, não tem nada a ver, está tão distante como o Ocidente do Oriente. Mas note, olhe pela palavra, é interessante que a condenação ou a salvação, elas dependem daquilo que as pessoas fizeram em relação a Jesus, diz o texto. Ele é a base da salvação. Agir de forma positiva em relação a Ele é o que diz a palavra, garante a salvação. Que coisa! É claro que isso tem a ver com os eleitos, é claro que só os eleitos conseguem fazer isso, é claro que só os regenerados, é claro que só os chamados eficazmente, é claro que só os convertidos de verdade podem fazer isso. Só que é aí que eu quero estar. E eu acho que é aí que você também quer estar, entre os convertidos. E os convertidos fazem isso para Jesus. Esse é o ponto. E é aí que eu tenho que me perguntar: eu sou? Nós somos. Agir de forma positiva em relação a Ele garante salvação. Agir de forma negativa causa condenação. Acima de tudo, Jesus quis demonstrar a necessidade, meus irmãos, de uma vida autêntica. E eu retomo ao início dessa meditação.
Ele mostrou de forma muito clara ao longo do seu ministério qual era o tipo de discípulo que ele se agradava, meus irmãos. Não era aquele que se importava apenas com as aparências, queridos. Não era mesmo. Ele queria decisão de vida, decisão que envolvesse profunda mudança de caráter. E um discípulo deve se parecer ao máximo com o seu mestre. Por isso, quem for obediente para obedecer, que obedeça. Para concluir, Jesus afirmou que o seu retorno era certo mesmo. Mesmo que nos dias atuais as pessoas estejam fazendo conferências de milagres, conferências da presença do Senhor, mesmo que nos dias atuais as pessoas estejam fazendo cursos de dons de línguas, cursos de dons de cura, mesmo que estejam cada vez se afastando mais de uma realidade responsável de vigilância, de noções que o Senhor julga nossos atos, e que inocência não atenua a inocência, a ignorância, no sentido de não conhecer as coisas, não atenua consequências. A simplicidade, o excesso, a simploriedade da fé, muitas vezes esconde um coração egoísta, um coração preocupado consigo mesmo. Mas a palavra de Deus nos ajuda a pensar. Um dia as máscaras caem. Um dia cai, irmão. Um dia cai. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã. Talvez vivamos ainda vivendo essa coisa das máscaras. Não se sabe quem é aquele pregador que falava aquelas coisas. Não se sabe quem são as pessoas que estavam ali dizendo: um caroço foi curado, eu estava entre... O pregador disse que 14 tiveram dor de cabeça, veja como Deus conhece, eu era um deles, glória a Deus, aleluia. E continuará esse circo de horrores. Lá no final, com a pessoa dizendo: o poder do Senhor Jesus nos visitou. Bobagens. E lá no final, esse mesmo pregador chamará as pessoas a fazer um voto de fé. E elas deixarão seus relógios, elas deixarão seus dinheiros, que muitas vezes precisavam investir, cuidar das suas famílias. É isso que acontece no final. E é a esse grupo que eu não tenho nenhum compromisso. E eu não estou falando só do movimento neopentecostal, estou falando da sua origem. Estou falando daqueles que enganaram essa nação. E que hoje vivemos essa experiência dramática, terrível, dolorosa, vexaminosa, porque nos comparam a isso, e nós não somos isso, em nome de Jesus. Você não pode ser isso, em nome de Jesus. Eu e você precisamos ter uma noção mais profunda das coisas de Deus, em nome de Jesus. Eu e você não podemos atravessar os nossos dias sendo considerado como um grupo de fanático, como um grupo de maluco, como um grupo que fala das coisas de Jesus, mas que lá no final só está interessado mesmo no seu bem-estar. Você não pode ser comparado a isso. Não você que faz parte da fé reformada. Não você que faz parte de uma herança construída a partir do sangue de mártires. Você não pode. Você, no mínimo pela honra a Girolamo Savonarola, pré-reformador, morto, queimado na fogueira. Você não pode. Você não pode ir atrás de tendas de milagres em honra a homens como Wycliffe, Lutero, Calvino, John Knox, George Whitefield, Jonathan Edwards. Você não pode. Ou saia desse grupo. Porque se ficar dentro de um grupo chamado Grupo Reformado, não pode viver esse tipo de fé. Não a fé que eu tenho visto e que chamam de fé em Jesus. O texto parece nos chamar a atenção à vigilância. E parece nos chamar a atenção a um tribunal sendo montado. O texto parece nos levar à condição que nós temos que ser o que somos. Vida autêntica e não vida aparente. Sabe por quê, filho? Porque à luz destes 2 capítulos, um dia as máscaras cairão. E nesse dia eu e você não podemos ter máscara, entende?
Nesse dia, eu e você não podemos aparentar uma coisa, só que os dias estão passando, os anos estão passando. Aqui, Jesus diz que cada um será revelado inteiramente como é. Ninguém sabe quando isso acontecerá, pode ser a qualquer momento. Por isso, todos os que são sábios estarão preparados, vigilantes, administrando com responsabilidade os bens como mordomos e não como proprietários de bens, entende? Muitos são infiéis hoje porque não entenderam que são mordomos das coisas do Senhor, acham que são os donos. Mas nós não somos donos, nós somos mordomos. E praticando aquelas coisas que agradam ao Senhor, como se fosse ao próprio Senhor. Eu sei que falar sobre escatologia causa euforia nas pessoas. Nós percebemos muitos tentando interpretar símbolos, fazendo cálculos fantasiosos, predições sobre a vida de Jesus. Ao mesmo tempo, parece que isso fascina as pessoas. Porém, não as leva a ter atitudes mais concretas. Jesus ensinou que mais do que fazermos cálculos, deveríamos estar preparados para a sua vinda, no sentido de ter uma vida correta, a fim de não sermos pegos de surpresa. Estar preparado, irmão, não é adivinhar quando ele vai voltar, mas ter uma vida íntegra, para que quando ele voltar, seja quando for, nos ache prontos. Jerusalém foi destruída. Jesus disse que seria. Alguns sinais na natureza e na moralidade das pessoas são visíveis a nós, como Jesus afirmou. A sua segunda vinda seria rápida e pública, como ele afirmou. Ainda não vimos. A vigilância seria necessária, como você está, sentinela de Jesus. O juízo final, em tribunal, não seria tempo para arrepender-se, mas o momento de mais um veredito. Como foi com Adão, com Eva e com a serpente. O veredito final sobre a vida dos homens, como Jesus afirmou. Neste momento, as palavras de Jesus são afirmações terríveis para os ímpios, terríveis para quem não é convertido. Se você não é um convertido ao Senhor Jesus, todas essas palavras são contra você. Mas ao mesmo tempo que seja estarrecedora a um não convertido, estarrecedora a um ímpio, estas palavras são consoladoras para o fiel. Por isso, se você é um fiel, a sua vida já não é sua, você é dele. Você pode descansar. Neste tribunal não haverá um veredito de pena para você. Que o Senhor, na sua volta, nos encontre vigilantes. Quando Ele colocar o seu tribunal, que você possa ser achado entre os fiéis. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu já convido os irmãos que vão cantar a última canção. Eterno, poderoso, magnífico Senhor, Deus de verdade, verdade absoluta, verdade escrita, revelada primeiramente pelo ato revelacional do Senhor, depois inspirada para que aqueles homens, ao longo de 1.600 anos, aproximadamente 40 homens, escreveram as Escrituras. E agora, neste momento, pelo poder do Espírito Santo, nos iluminando. 3 coisas fundamentais que nós lhe agradecemos: a revelação de Deus, a inspiração de Deus e a iluminação de Deus. Senhor, se lemos as Tuas Escrituras e pensamos nas nossas vidas, isso é graças ao Teu poder de nos convencer de coisas reais, acerca das coisas reais. Senhor, faz-nos sempre atentos para que não sejamos apanhados em engodos, em trapaças, para que não sejamos dispersos, para que não demos voltas como quem anda em círculo. Faz-nos atentos, lendo a Tua palavra,
orando, nos preparando e então vivendo, produzindo, entregando, multiplicando aquilo que o Senhor nos deu. Primeiramente a fé, depois as condições de exercitá-la. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá tempo para refletir em profundidade sobre estas coisas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nessa noite eu sou o primeiro a pedir perdão de pecados por pecados, porque talvez eu também esteja entre aqueles que poderiam produzir muito mais. Mesmo, Senhor, para Ti, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para que o Senhor fosse visto, conhecido, amado, querido. Mas este pobre pecador não consegue fazer quase nada. Eu sou o primeiro a pedir perdão, Senhor. Mas meus irmãos talvez também precisem pedir. Perdoa-nos e ajuda-nos. Levanta-nos para uma vida efetiva, Senhor. Levanta-nos para uma vida alegre no Senhor, agradecida pelo que o Senhor é. Faz o Senhor amorosos, responsáveis, cultuadores do Senhor, fiéis a Ti e não a nós mesmos. É o que eu te peço, porque eu creio que o Senhor é bom, porque eu creio que o Senhor pode sempre dar uma nova oportunidade, porque eu creio que o Senhor pode sempre refazer uma história. Faz as nossas histórias, Senhor, escreve-as, reescreva-as se preciso for, mas, Senhor, mantém-nos no centro da Tua vontade, eu te peço, para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Senhor seja adorado neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.